ouvindo Pedro cantar sobre família, você sentiu falta de alguém? O áudio dela tá baixo, tá? Agora sim. Vocês sentiram falta de alguém? Tem alguém que você lembrou? Tá toda a família. Alguém que você fala assim, puxa, eu gostaria que estivesse aqui nessa noite, não está? Sim, família. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre missão na prática. O que a gente faz com a vida? O que a gente faz com o que a gente tem nas mãos? Você talvez considere que você não tenha tanto valor assim, você não seja tão capaz. Vendo aqui os meninos falarem que pela primeira vez pregaram na escola, o quão desafiador é, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus te fez tão capaz na companhia dele, que você é capaz de pregar, de falar de Jesus em qualquer lugar. Sabe por quê? Deus já deixou algumas provas pra gente. Você sabia que Oi? Gente, eu já estou ficando surda nessa idade, eu não estou ouvindo. Aumenta o som? Eu acho que sou eu que tenho que encostar um pouquinho mais aqui, ó. Será que é isso? Olha, existem dois campos científicos que são considerados os mais complexos, conhecidos e estudados pelo ser humano. Sabe quais são esses dois campos mais complexos? A astronomia e a neurociência. O seu cérebro ainda há quem diga que é o objeto de estudo mais complexo conhecido pelo ser humano. Isso, o seu cérebro, o que você carrega aí dentro da sua cabeça. E sabe por que Deus fez isso tão complexo? Para que você utilizasse da melhor maneira possível. Eu quero trazer para você algumas informações de neurociência para você se encantar um pouquinho mais e para você entender o que eu quero te falar nessa noite, ok? Aumenta o som, é isso? Então vamos lá. Será que eu que estou falando muito baixo, é isso? A minha filhinha perguntou para mim esses dias, mamãe, você não sabe gritar? Eu falei, eu não sei gritar, filha. Não tenho a voz potente. Vamos conversar um pouco sobre identidade. Quem é você? Vamos. Porque quando a gente começa a entender quem a gente é, nós temos a capacidade, em nome de Jesus, a transmitir a grandiosidade da criação de Deus e o interesse dele por nós para as outras pessoas. Vamos lá? Vamos navegar um pouco. Essa é uma representação de um neurônio. Essa parte mais gordinha aí é o núcleo, tá, do neurônio. É ali que está o nosso material genético. Muitas trocas, existem milhares e milhares e milhares de proteínas dentro de um neurônio, ok? Principalmente aí dentro do seu núcleo. Muitas substâncias, sódio, potássio, cloro, tudo que você imaginar que é necessário para que você esteja entendendo o que eu estou falando, que tem a capacidade de estar ali sentado, de memorizar, depende do seu sistema nervoso. Para você ter uma ideia, essa é uma imagem real. O seu neurônio, você tem neurônios que podem fazer conexões até com mais de 10.000 outros neurônios, por conta das suas ramificações, ok? Mas quando essa é uma imagem real de neurônio, um corte, né, uma imagem feita em laboratório. Sabe o que é essa imagem aqui? Todos esses pontinhos que você está vendo, tanto os verdes quanto os vermelhos, são sinapses, conexões, rede elétrica passando pelo neurônio. Enquanto você está ouvindo agora, milhões e milhões de eventos estão acontecendo em cada neurônio seu. Alguns neurônios estarão mais ativados, outros menos ativados, dependendo da necessidade, para que você entenda o que eu estou falando, ok? Então nós temos esse evento acontecendo em milésimos de segundo. Muita coisa tem acontecido. Claro, alguns neurônios estarão mais envolvidos em uma atividade do que outros, mas os neurônios não são o que eu trago como astro nessa noite. Eu sou neurocientista há 25 anos e eu sou de uma época
nós tínhamos uma definição para um outro tipo de célula. Gente, isso é a imagem real do cérebro fluorescente. O que nós temos na imagem de cima, o que está em verde são neurônios, o que está em vermelho são astrócitos. E o astro dessa noite é o astrócito. Quando eu comecei a estudar neurociência, então, numa época que a gente achava que nem existia surgimento de novos neurônios no cérebro do adulto, nós tínhamos uma definição para as células da glia, e astrócitos são células da glia. Nós dizíamos que astrócitos eram as principais células da glia envolvidas com sustentação e alimentação do neurônio. Essa era a função de astrócito. Ele é quem mantinha o neurônio preso no lugar certo, trazia para esse neurônio comida, alimento, glicose e também oxigênio, ok? Mas hoje o nosso entendimento de astrócitos mudou muito, avançou muito, e hoje nós entendemos, por exemplo, que uma sinapse, ou seja, a comunicação entre dois neurônios, não acontece sem presença de astrócito, ok? Sem astrócito não existe sinapse da forma que a gente conhece. Essa comunicação tão fina, tão complexa, que nós ainda estamos arranhando no entendimento de como tudo isso acontece no cérebro. Então, quando a gente olha para isso, nós começamos a mudar a ideia do que é um astrócito. Olha que interessante. Quando nós olhamos para o cérebro humano, nós temos mais células de sustentação do que neurônios, sabiam disso? Neurônios não são as células mais abundantes no cérebro, são as células da glia. Dentre as células da glia, astrócitos. E quando nós pensamos, olha para mim, para esse cérebro aí, olha. O hemisfério direito que vocês estão olhando, ok? O cérebro passou por um corte sagital, dividido em direito e esquerdo, e você está olhando para o hemisfério direito, assim, ó, de ladinho, tá bom? Como eu estou. Quando nós olhamos para a distribuição, tanto de neurônios quanto da glia, nós vamos olhando, e em muitas regiões do cérebro, por exemplo, quando a gente olha para o cerebelo, que é o pequeno cérebro, bem aqui no tronco, nós temos mais neurônios do que células da glia. Por exemplo, temos aproximadamente uma média de 69, estou pegando só a média, tá? Comparado a 16. Só que quando nós vamos para o córtex cerebral, que é a região mais complexa do cérebro, que está envolvido com pensamentos, a parte consciente, quando nós olhamos para a córtex, nós invertemos. Nós temos 16 de neurônios e mais de 60 de células da glia. Parece que a consciência, ela está relacionada com essas células de sustentação. Então, o que a gente pensa, organização das emoções, dos pensamentos, dos comportamentos, depende de uma estruturação desse cérebro que é conferida pelas células de sustentação, ok? Por que eu falo isso para você? Porque os astrócitos saem do lugar de coadjuvantes e agora tomam um lugar de células muito mais relevantes do que nós imaginávamos na sustentação e na forma que este cérebro vai atuar, ok? Por que eu te trago isso? Porque quando eu escuto os meninos dizerem assim, eu imaginava que eu não daria conta de falar na escola. Quando alguém chega e fala assim, como eu vou falar com as pessoas sendo que eu ainda sou muito tímido? Como que eu posso apresentar a mensagem de Deus para as pessoas sendo que eu ainda não fiz nem teologia? Como eu vou ser líder de pequeno grupo sendo que ainda me falta estudar tanto, faz pouco tempo que eu estou na igreja? Na verdade, todos nós somos chamados para trabalhar. Quantos aqui, deixa eu
eu ver se eu consigo enxergar. Quantos aqui têm menos de 25 anos de idade? Quantos? Olha, pelo menos metade, é isso? Que tem até 25 anos de idade? Eu acho que eu enxerguei direito aqui. Enxerguei? Menos de 25 anos? A gente tem mais ou menos metade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Depois da pandemia, o levantamento feito no Brasil mostrou que aproximadamente 70% dos adolescentes e dos jovens têm apresentado alguma doença mental. Você escutou isso? Aproximadamente 70% têm apresentado alguma doença mental. Seja uma depressão, uma ansiedade, um estresse crônico, dificuldades para dormir. Deixa eu te falar outro dado. Aproximadamente 80% das meninas sofrem algum tipo de violência no namoro. Aproximadamente 80% das meninas sofrem algum tipo de violência no namoro. Ainda, meninas são expulsas de casa por conta de uma gravidez não planejada. Metade das pessoas adultas que apresentam um distúrbio mental tiveram a manifestação da doença antes dos 14 anos de idade. Você entendeu, menino, menina, qual é o seu lugar na escola? Você entendeu que lá tem muitos meninos e meninas precisando de você? Mulheres, vocês sabiam que existem muitas mulheres que trabalham com vocês que sofrem violência doméstica? Vocês sabiam que o número de homens com depressão tem aumentado? Quando nós pensamos na saúde mental, nós estamos vivendo um caos sem precedente, que piorou depois da pandemia. E talvez, para não dizer certeza, aqui nós temos muitos de vocês que estão enfrentando uma dura batalha interior. Talvez alguma menina ou algum menino, antes de vir para cá, autolesionou, fez cortes pelo corpo para tentar encontrar alívio para uma angústia. Talvez alguém veio para cá, mas continua triste, continua com medo de falar em público. Talvez alguns de vocês não conseguem enxergar o futuro. Vocês sabiam disso? Um dos maiores desafios que nós temos hoje com os adolescentes é porque eles não conseguem olhar a vida lá na frente. A percepção de futuro tem diminuído. Meninos e meninas que estão tentando viver pelo menos, mais ou menos, o presente, porque não conseguem enxergar o futuro. E aí, quando nós tentamos ensinar habilidades para a vida, regulação emocional, nós temos um público que tem tido dificuldade de olhar para si mesmo e encontrar sentido para a própria história. E talvez nesta noite eu esteja falando para alguém que esteja se sentindo assim. Vim aqui tentando encontrar ânimo para a vida, porque os amigos me chamaram, porque eu acredito nessa mensagem, mas eu me sinto triste, me sinto sem sentido na vida. Eu olho para a minha história e quando eu tento olhar para mim, eu não encontro sentido. Eu sei que essa mensagem precisa ser espalhada para todo mundo, mas eu não consigo olhar para mim e me encaixar neste lugar de levar esperança para o outro, porque eu mesmo me sinto em frangalhos, rejeitada,
Eu mesma não fui amada pelo meu pai, talvez você esteja pensando. O menino talvez esteja assim, eu nem sei quem é o meu pai. Olha, em nome de Jesus, nesta noite, você vai sair na certeza que Deus te chamou para uma obra especial. Amém. Do jeitinho que você está, aí ó, com a sua história, com a sua alegria também, tudo que Deus quer é a sua entrega para trabalhar para Ele. E aí eu trouxe alguns trabalhos que agora vão fazer todo sentido com tudo que eu tenho falado, onde nós vamos chegar nessa noite. Quando nós olhamos o Instituto de Psicologia do Hospital das Clínicas da USP, e esse era o laboratório onde eu comecei o meu mestrado, lá sob o comando da professora Flávia, hoje, que era minha contemporânea. Tão interessante, esse trabalho mostra que o trabalho voluntário melhora a saúde mental e traz mais qualidade de vida. Quando você se envolve para ajudar ao outro, isso melhora, tem a maior capacidade ou aumenta a probabilidade de melhorar a sua saúde mental e a sua qualidade de vida. Mas não é só no Brasil que a gente vê esses dados. Quando nós fazemos uma pesquisa na Biblioteca Norte-Americana, em algumas bases de dados, como por exemplo pelo PubMed, e ali você coloca saúde mental e altruísmo, nós encontramos quase 2.000 trabalhos de 5 anos para cá, ou seja, desde 2018, de 2018 a 2023, nós temos quase 2.000 trabalhos científicos publicados. Puxa, que legal! Nossa, como a gente precisa ajudar! O seu coração se comove com as histórias, mas o altruísmo é a empatia colocada em prática. E vocês vão ver que é diferente altruísmo de apenas empatia. Então, quando você procura, você encontra aqui saúde mental e altruísmo andam juntos. Quer melhorar a sua saúde mental? Trabalhe em função do outro. O seu cérebro vai agradecer, a sua saúde física vai agradecer. Quer ver só? Quando a gente olha, esse trabalho é muito interessante. Por quê? Porque a motivação para o voluntariado está associada com mortalidade, risco de mortalidade em idosos. Esse trabalho é tão interessante, eu fiz questão de trazê-lo aqui só para você ver o título e etc. Porque eles fizeram um estudo de longo prazo, longitudinal, e o que eles mostraram foi que pegaram apenas idosos, tá? Amostra, os sujeitos eram idosos, envolvidos com voluntariado. E aqui está o grande divisor de águas de um voluntariado qualquer, e aquele voluntariado que de fato vai trazer resultado para a sua longevidade, inclusive. Então, eles escolheram para essa pesquisa sujeitos que eram voluntários, ok? E eles queriam ver qual era a expectativa de vida dessas pessoas. Por isso que o estudo era longitudinal, ok? Depois eles coletaram os dados e foram ver depois que essas pessoas morreram. 2 grupos de voluntários se destacam e dividem a amostra. Um grupo é voluntário, pratica o voluntariado porque acredita que o voluntariado vai fazer bem para ele, ok? O outro grupo é voluntário porque entendeu que o voluntariado vai ajudar ao outro. Então o foco de um grupo era: faço voluntariado porque me faz bem, e o outro grupo: faço voluntariado porque eu quero ajudar ao outro. Sabe qual foi o resultado? Aqueles que faziam voluntariado pensando no bem-estar próprio apenas, não tiveram a expectativa de vida aumentada. Eles morreram no mesmo tempo que aqueles que não praticavam voluntariado. Agora, aqueles que praticavam voluntariado, mas pensando principalmente no bem que estavam trazendo para os outros,
Esses tiveram, dentre outros benefícios, o aumento da expectativa de vida em 5 anos. Você fala assim, puxa, 5 anos? Vai perguntar para alguém que já está olhando assim para a vida e vendo as fragilidades. E os 5 anos de vida a mais significa menos doenças, mais satisfação na vida. São 5 anos com mais qualidade de vida. Então o voluntariado, quando feito pensando principalmente no outro, trouxe mais benefícios do que quando esse voluntariado foi feito pensando apenas em si. Trouxe essas informações para vocês, elas acabam por aqui, porque a gente tem esse princípio na Bíblia. E eu quero levar você ao livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Uma história bíblica que você conhece. E que em nome de Jesus, nesta noite, esta história vai transformar a forma que você tem pensado a vida. Amém? Amém. Hoje você vai sair daqui, você já veio porque você está envolvido com o trabalho de Deus, com o evangelismo, com um pequeno grupo, ajudando as pessoas das mais diferentes formas. Mas Jesus tem um recado especial para você nessa noite. E é um recado tão especial porque Ele sabia que os nossos dias seriam maus. Seriam maus não apenas para quem está lá esperando que nós falemos de Jesus para elas, mas também seriam maus para nós, que nós também seríamos cansados pelas dores, que nós também teríamos que lidar com as nossas demandas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. E em nome de Jesus eu vou conseguir ler. Amém? Tudo escuro. Você pode orar mais uma vez? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta. Já estamos falando do Teu milagre, da vida, de colocar em nosso coração o desejo de trabalharmos para que outras pessoas possam viver o privilégio, a alegria de serem filhos Teus. Nós estamos aqui porque queremos espalhar a Tua mensagem ao mundo. É em Teu nome que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Início do capítulo 14 diz que João Batista havia sido morto. Ok? Você sabe de todo o contexto. Ele fora decapitado porque Herodias não aguentava a afronta do seu pecado. Mensagem dos céus para que eles se arrependessem. E aí então João Batista morreu. A partir do versículo 13 nós lemos assim: Jesus, ouvindo isto, que João Batista havia falecido, morrido, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Algumas versões dizem que ele curou toda sorte de enfermidade. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos senão aqui 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E todos que comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse texto ele é formidável, sabe por quê? Porque Jesus estava como no início daquele dia? Ele havia recebido a notícia de que o seu primo João Batista, aquele que anunciava
que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia chegado. Ele que dizia para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados, e batizava. Ele próprio batizara Jesus. O encontro deles, o primeiro encontro, houve uma manifestação do Espírito Santo, porque os bebês, tanto Jesus quanto João Batista, ainda no ventre das suas mães, se cumprimentaram. E agora Jesus recebe a notícia de que o seu primo, aquele que preparara um caminho para que ele viesse como o Messias, estava morto. Por conta do coração duro de um homem e de uma mulher que viviam em adultério. Jesus está triste, quer ficar sozinho. É por isso que ele entende a sua tristeza. É por isso que ele sabe que talvez você tenha vindo aqui arrastado. Você veio, mas deixou em casa muito problema. Você menino, você menina veio e nem sabe como vai ser daqui para frente, por conta da sua nota no Enem. Jesus entende, mas Jesus quer ficar sozinho. Mas quando ele está indo para ficar sozinho, ele vê que tem uma multidão o seguindo pela margem. E um ia contando para o outro, e a multidão ia chegando. E o texto bíblico fala que Jesus teve compaixão daquela multidão. E durante aquele dia, Jesus curou toda sorte de enfermidade. Eu fico imaginando Jesus vendo um homem leproso chegando e curando. Você sabia que Jesus nunca despediu um leproso sem antes curá-lo? Sabe por quê? Porque a lepra é símbolo do pecado. E Jesus veio para trazer solução para o pecado. Então, ao curar um leproso, Jesus está dizendo para mim e para você: vem com o seu pecado, porque sou eu quem te purifico, sou eu quem te perdoo. Eu não vou te despedir sem antes te dar a certeza de que você está perdoado e te dar novidade de vida. Esse é o nosso Deus que precisa ser proclamado. Toda sorte de enfermidade foi curada. Jesus começou aquele dia triste e terminou o dia com a sua alma satisfeita. Há um tempo atrás, eu e meu amigo, o professor Otávio, estávamos conversando sobre essa história, né, meu amigo? Os discípulos começaram aquele dia felizes da vida. Agora que João Batista estava morto, Jesus provavelmente ia proclamar o seu reino. Um ia ser ministro talvez da comunicação, o outro das relações públicas, o outro ia continuar lá na tesouraria, nas finanças, no tesouro do novo reino. Todo mundo feliz, porque ali teria chegado a gota d'água do que fizeram. Mataram João Batista. Começaram o dia achando que seriam ministros felizes. Terminaram o dia pegando pão na grama. Jesus começou o dia triste com a tragédia que havia acontecido e terminou o dia feliz porque havia curado muita gente. E como se não bastasse, ali Jesus fez a multiplicação dos pães. O texto diz, Mateus diz que aquela foi a primeira multiplicação de pães que Jesus fez. Sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você? O primeiro recado que Deus tem para você: está doendo, está machucando, o pecado tem feito com que você sofra. Você olha para você e fala assim: como eu vou lidar com as minhas próprias demandas? Como que eu não estou dando conta nem de mim mesmo? Como eu vou sair falando de Jesus para as outras pessoas? O que Jesus está ensinando para mim e para você nesta noite, que quanto mais dói, mais a gente trabalha para o reino. Quanto mais nos sentimos sozinhos, quanto mais nós estamos sentindo a consequência do pecado. Marido saiu de casa
é hora de trabalhar ainda mais para o reino. Você foi diagnosticado com uma doença que parece incurável. Trabalhe para o reino. Não é hora de desistir. É hora de levantar a cabeça e dizer assim: pecado, você não vai vencer. Você já foi derrotado na cruz. Jesus poderia ter ficado com a lembrança, com a dor da morte de João Batista, mas Jesus focou na missão. A missão de Jesus era morrer na cruz depois de proclamar o Evangelho, para que o pecado fosse definitivamente derrotado, porque no terceiro dia ele ressuscitaria. E eu fico imaginando Jesus dizendo assim para Satanás: ah é? Matou João Batista, foi? Mas eu sou aquele que vai ressuscitá-lo, porque a cruz está chegando. Eu morrerei na cruz, no terceiro dia eu ressuscito e terei João Batista no céu comigo. Jesus aguenta, Jesus não desiste, mesmo no meio da dor, porque ele estava focado na missão. Esse final de semana eu estava falando lá em Recife, e eu disse assim: cadê as meninas de Recife? Querida Josi está aqui. Quem está focado na missão não tem tempo para distração. Você não vai para a faculdade distraído, você vai para salvar meninos e meninas. Vocês viram que o menino que estava hoje na escola havia tentado suicídio, tentou suicídio essa semana. Cadê a gente? Nós precisamos estar nesses lugares, focados na missão. Você não está na faculdade à toa, você não está no seu emprego à toa, você não é pastor à toa. Nós temos uma missão para cumprir. E é tão interessante. Olha os astrócitos aqui de Jesus, aqueles que sustentavam o ministério de Jesus. Eles dizem assim para Jesus: olha, já está tarde, por favor, despeça a multidão, para que eles, indo às cidades vizinhas, eles possam encontrar alguma coisa para comprar e comer. Despede. A gente não tem como cuidar deles todos. A multidão não queria ir embora, mas os discípulos queriam que Jesus os despedisse. E Jesus fala assim: não, eu não vou despedir não, porque vocês darão comida para a multidão. E eles falam assim: não tem como. Olha o que a gente tem nas mãos. Não tem como. Nós só temos 5 pães, 2 peixes. Como que nós vamos alimentar essa multidão? 7 pães e 2 peixes. Como que a gente vai alimentar? Os discípulos levaram, multiplicou o suficiente para que os discípulos pudessem distribuir para a multidão. Jesus não mentiu, não se equivocou. Jesus fala assim: vocês mesmos darão comida para a multidão. Jesus não disse que o pão viria deles, no aspecto de ser abundante para todos, mas Jesus disse assim: vocês é que distribuirão o pão. Você consegue entender que Jesus faz um milagre e a gente distribui o milagre? Amém. É Jesus quem cura, mas somos nós que anunciamos que Ele é a solução para todos os problemas. Amém. Jesus disse certo: vocês alimentarão a multidão. Jesus disse certo: somos nós que proclamaremos a mensagem para todo mundo, para que o fim venha e o reino de Deus se estabeleça por toda a eternidade. Seremos nós que pregaremos o Evangelho. Jesus faz um milagre e nós iremos distribuir. Jesus usará cada um de nós. Uma coisa me intriga nesse texto. Uma pergunta ficou para mim: se dependesse, teria sido dispensada, e mesmo ali no final do dia teriam que entrar nas aldeias para procurar comida. Se Jesus não estivesse ali,
Aquela multidão teria que sair para procurar qual aldeia teria comida para vender. E era muita gente. A pergunta que te faço hoje: existem muitos meninos e meninas, existem muitas pessoas que estão sendo dispensadas com fome. Existem meninos e meninas que ainda vão às igrejas e não são acolhidos como devem ser acolhidos. Lá na sua escola, na sua classe, tem uma menina que saiu de casa com a alma faminta, porque não recebeu o acolhimento que ela necessitava dos seus pais. Quando elas chegarem até vocês, elas encontrarão alimento. Muitas pessoas estão sendo despedidas com as suas almas famintas dos seus ambientes. Vocês darão alimento para essas pessoas. Jesus faz um milagre e Ele pede para que nós distribuamos. Sabe, queridos, no reino de Deus, ferida é curada quando nós saímos para curar aos outros. Amém. As nossas dores, elas não mais nos mobilizam, imobilizam, quando nós saímos em procura de outras pessoas. Amém. O reino de Deus, Ele é o reino do serviço. Ele é o reino onde eu sou curado quando estou curando. Ele é o reino que eu sou saciado quando eu estou alimentando. Não é hora da gente achar que dá pra gente guardar as nossas redes. Não é hora de você achar que quando você estiver curado, você estiver curada, quando a vida fizer sentido, quando as suas perguntas forem respondidas, é que você vai se colocar diante de Deus e dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer você do jeito que você está, para que você alimente multidão. Sabe o que Deus ainda faz? O final desse texto diz que ainda, depois que eles entregaram os pães e todos comeram e se fartaram, aí no versículo 20, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, um cesto para cada discípulo. Para quem estava preocupado que só tinha 7 pães, 2 peixes. 7 peixes e 2 pães, né? Estou trocando. 7 pães e 2 peixes. Eram 5 pães e 2 peixes, né? Eu li na minha Bíblia, depois eu li aqui, eu não estou lendo direito, aí eu estou tentando descobrir. E quando a gente olha, porque tem os 2 milagres, quando a gente olha, aqueles que só tinham poucos peixes e poucos pães, Lá tá escuro lá. cada um ainda recebe um cesto cheio. Porque no reino de Deus, o que Ele faz é completo. Faz bem para o outro e faz bem para você também. Eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Você está disposto? Você está disposta a trabalhar para o reino com o que você tem em suas mãos? Amém. Você está disposta do jeito que você está? Você está disposto com a sua história do jeito que é? Não vai passar primeiro. Se colocar cada vez mais a serviço do reino? Porque existe uma multidão faminta que não pode ser despedida sem ter a alma saciada. Mesmo que esteja doendo, mesmo que você tenha perdido alguém que você ama, mesmo que a vida pareça não ter mais sentido, depois que aconteceu um rebuliço na sua casa, talvez hoje você esteja sentindo saudade de alguém, ou talvez saudade de você mesmo.
da sua família, de amigos que se distanciaram. O convite de Jesus hoje: só traga o que você tem, porque não é hora de desistir, não. É hora de pegar a nossa rede e jogar no mar, porque tem muita gente para ser salva. É hora da gente vir do jeito que está, cansado, desanimado, parecendo que nada tem feito sentido. Mesmo você adolescente que talvez esteja perguntando se Deus existe mesmo, simplesmente siga a ordem do Mestre para alimentar a multidão. Porque vocês mesmos alimentarão a multidão lá na escola, lá no trabalho. Existem pessoas famintas em todos os lugares, em todas as esferas sociais, em todas as cidades, todos os estados. Eu quero dizer mais uma vez para Jesus que eu estou à disposição do reino para pregar onde quer que Ele me envie. Você está também. Você está. Quem aqui vai dizer para Jesus: Senhor, o Senhor sabe que na minha vida ainda precisa melhorar. Tu sabes como eu vim para cá, às vezes só cansado mesmo, muito cansado da rotina. Pastor Rafael